Olá, gente, boa noite. Olha, vamos fazer um videozinho aqui, né, compartilhando, né, o trabalho do nosso irmão Bruno Ferreira, ex-protestante e agora católico. E é interessante, o irmão Bruno Ferreira, ele fez um pequeno vídeo no seu canal e a gente recomenda o canal dele, né, para que vocês que verem esse vídeo e quiserem ir lá visitar o canal dele, é um canal bem interessante. Também eu peço para você curtir esse vídeo, né, para você se inscrever, porque tem vídeos meus que chega a 500 visualizações, 600 visualizações, até mais, e os inscritos não sobem, né, gente? Aí fica difícil para a gente fazer conteúdo no YouTube. A gente sabe que para fazer um conteúdo desse a gente tem que estudar um pouco. A gente não pode chegar aqui e falar qualquer coisa. Às vezes eu faço o vídeo, tem horas que eu excluo, porque quando eu vou estudar um pouco mais a fundo, aí eu tenho que fazer retratações, aí o interessante seria eu excluir o vídeo, aí por isso que você tem que estudar ainda mais para tentar minimizar isso aí, dá muito trabalho, né, gente? Mas a gente pede encarecidamente que você curta o vídeo, se inscreva no canal e, se for possível, vá, né, visitar o canal do nosso irmão Bruno Ferreira, ex-protestante, né? E ele fez um vídeo comentando as falas de um pastor bem famoso chamado Eliseu, se eu não estou enganado. E esse pastor falou uma asneira desgraçada, pode-se dizer assim, né? Olha só o que ele vai falar. Se eu tivesse lá naquele local, com pouca formação teológica, eu tinha saído imediatamente, porque eu estava diante de um homem muito ignorante nas Escrituras. Ele vai falar que Nossa Senhora não é mãe de Deus, e ele vai explicar o porquê. Olha só a asneira dele. Ele vai tentar explicar, e para explicar essa questão, né, é bem complexo, porque você tem que explicar um pouco a Santíssima Trindade. Para explicar a Santíssima Trindade por dentro não tem como. Separando as três pessoas divinas e explicar cada qual no cada qual. É impossível. Você só consegue explicar a Santíssima Trindade por fora, aquilo que o Pai revelou, o Filho, né, o mistério do Espírito Santo, as obras, mas por dentro, cara, aí vai haver uma confusão gigantesca. Vamos ver o que ele vai colocar, o que ele vai refutar do pastor aqui. Ele fez um exemplo bem legal quando vai falar sobre a questão da maternidade de Nossa Senhora, a maternidade divina da Virgem Maria, né, a mãe de Deus, né? Vamos ouvir o vídeo dele, né? E a reação que ele faz ao vídeo do pastor que falou besteira, né? Existente, Maria não é mãe de Deus, coisa nenhuma. Repito, Maria não é mãe de Deus, coisa nenhuma. Maria é mãe de um corpo que Deus quis ficar dentro dele. Maria é mãe do corpo, por isso que ela dizia filho, ele dizia mulher. Ela chamava ele dizia mulher, porque ele ouve como filho, mas responde como Deus. Ele é Deus. Bom, gente, eu não sou de trazer vídeo de outras pessoas aqui no canal. Vocês prestem atenção que o pastor Eliseu vai dizer essa loucura, né? Ela responde como filha, ele responde como mulher. Isso aí tem um contexto teológico que não dá para explicar nesse vídeo, mas repara só. Ele vai dizer que Nossa Senhora não é mãe de Deus, mas é mãe da carne de Jesus. Ele vai cair numa heresia miserável quando ele vai falar sobre isso aí. Eu vou mostrar as duas heresias que ele caiu, né? O protestante em si, longe da Igreja Católica, ele só cai em heresia, né? Só cai em heresia e contradição. Mas vamos ver o que o nosso irmão Bruno Ferreira falou sobre esse vídeo, né? E o exemplo que ele deu, que foi bem legal. Depois eu faço aqui alguns pontos sobre essa questão. Né? Mas eu quis trazer esse vídeo do pastor Eliseu Rodrigues aí pra gente falar um pouco sobre essa questão de Maria. Falar mais uma vez sobre isso. Eu tenho um vídeo aqui no canal já falando sobre isso, sobre essa questão de Maria ser ou não ser mãe de Deus. Para nós católicos isso é muito óbvio, mas para os irmãos protestantes isso é um pouco, às vezes, difícil de entender, ou talvez difícil de admitir. Não é tão difícil de entender, na verdade, não. É mais difícil de admitir mesmo. Como eu disse para vocês já em outros vídeos, eu não sou teólogo, né? Eu sou só alguém que se propõe a estudar e ter o mínimo de base daquilo que eu acredito em relação à fé. Me tornei católico recentemente, tenho 36 anos, fui durante 36 anos protestante e me converti ao catolicismo há pouco tempo. Mas a minha conversão para o catolicismo ela veio justamente de tentar entender e tentar estudar temas como esse. É muito fácil o protestante pegar e falar assim, olha, não, Maria não é mãe de Deus porque Deus é eterno e Maria não é eterna. Isso é uma questão muito óbvia, isso é óbvio para os católicos também, que Deus é eterno e Maria não é eterna, né? Mas a gente tem que entender basicamente que se Deus se encarnou, se Jesus se encarnou e nasceu, ele nasceu de alguém, e esse alguém do qual ele nasceu é a mãe dele, né? Eu vou fazer uma analogia com vocês aqui. Na verdade,
Eu vou exemplificar uma coisa aqui com vocês e queria que vocês, irmãos católicos, entendessem o que eu estou querendo dizer aqui e os irmãos protestantes também, que estiverem assistindo, tentem me explicar o porquê que às vezes o protestantismo e os irmãos protestantes acabam vendo as coisas assim. Vamos supor que isso aqui é um brinquedo que eu peguei da minha filha, tá? É um morango de brinquedo. Vamos supor que isso aqui represente Jesus, tá? Para o católico e para o protestante, Jesus é 100% Deus, 100% homem. Quando a gente fala de crucificação, por exemplo, Jesus é 100% Deus, 100% homem. Ele morreu na cruz por nós. Quando a gente fala de que Jesus sofreu no deserto lá e foi tentado, Jesus 100% Deus e 100% homem. Quando a gente fala do perdão dos nossos pecados, Jesus 100% Deus e 100% homem. Por que sempre que se fala desses temas, Jesus é 100% Deus e 100% homem, mas quando a gente fala de Maria, o protestante quer fazer assim, ó. Separar as duas partes e dizer, não, Maria é mãe do... Olha, essa argumentação aí do irmão Bruno, ela é muito boa. Vocês prestem atenção, que é um exemplo fantástico. Depois eu vou mostrar na Bíblia que essa questão é mais complexa, né? Para os irmãos protestantes abrirem a boca e dizer que Nossa Senhora não é mãe de Deus, né? É uma heresia tremenda que já foi combatida nos primeiros séculos, né? Corpo, Maria é mãe do Cristo, Maria é mãe de Jesus, mas Maria não é mãe de Deus. Em todos os outros temas, Jesus é 100% Deus e 100% homem e é um só. Quando se fala de Maria, as coisas se separam e a gente passa a falar de Jesus em duas partes diferentes. Gente, isso não tem o mínimo de cabimento. Não é difícil, como eu disse, não é difícil a gente entender que Jesus é 100% Deus e 100% homem, que Maria é mãe de Jesus e se Jesus é Deus, Maria é mãe de Deus. É muito simples entender isso. Também é simples a gente entender que o Deus eterno, né, Jesus enquanto Deus eterno, a gente está falando do mesmo Jesus e do mesmo Deus, mas de maneira eterna, é claro, né, Maria não é mãe do Deus eterno, Maria é mãe do Deus encarnado, que é o mesmo Deus. Tá? Ele se encarnou e ele é o mesmo Deus. A gente não está separando isso. Mas isso é muito básico e muito fácil de entender. Paulo, ele disse, se não me engano... Olha, nesse ponto aí, o irmão Bruno, quando fala sobre essa questão, claramente para nós entendermos, quando fala assim na encarnação do Verbo, mas ele não perdeu a sua eternidade, tá certo? Jesus é o mesmo Deus eterno, né? É o Deus de Deus, o Deus de Deus, né? Como vai dizer o credo, luz da luz, e não muda nada, tá certo? Agora aqui a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela vem habitar entre nós, né? Vamos continuar. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17, ele diz o seguinte: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé e a gente ainda está aqui nos nossos pecados. Ele fez um desafio lógico, né? Se a gente for pensar. Se Jesus de fato não ressuscitou, não tem quem morreu pelos nossos pecados e foi salvo, porque a gente sabe que Jesus é Deus, porque ele ressuscitou. Porque a gente sabe que teve vários outros dizendo que eram Cristo e que morreram e que não ressuscitaram. Então, se Jesus não ressuscitou, toda a nossa fé, tudo que a gente acredita nos últimos 2000 anos é em vão. A gente está acreditando aqui à toa. E tenho certeza que nenhum católico e nenhum evangélico aqui vai dizer que Jesus não ressuscitou. Se a gente fala que Maria não é mãe de Deus, a gente está indiretamente dizendo que Jesus não é Deus, porque Maria é mãe de Deus. O Jesus que nasceu de Maria é o Deus encarnado. Se eu falar que ela não é mãe de Deus, indiretamente eu vou dizer que Jesus não é Deus. E se Jesus não é Deus, a nossa fé também é em vão. Por mais que a gente esteja falando de dois temas diferentes, um é a ressurreição e o outro é a maternidade divina de Maria, o parâmetro, a lógica é a mesma. Se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se aquele que nasceu de Maria não é Deus, a nossa fé é vã também. Isso é uma questão, para mim, muito lógica e para mim muito básica. Eu sei que os protestantes eles fazem às vezes, e aí quando eu digo protestante, eu digo generalizando porque é a fé protestante de modo geral, mas eu não estou de maneira nenhuma atacando. Eu sei que você, protestante que está me assistindo, você é zeloso com a sua fé, você é zeloso com as coisas de Deus, e você entende que dizer que Maria não é mãe de Deus é a maneira mais certa de se acreditar em Jesus. Mas o que eu estou querendo aqui é que você pense um pouco em relação a isso e em relação ao porquê você vai dizer que Maria não é mãe de Deus. Ou você consegue, de maneira lógica, dizer que Maria é mãe só da parte física, do corpo, da carne de Cristo e não é mãe do Deus encarnado. Você consegue fazer essa diferença? Você consegue fazer essa afirmação? Maria é mãe só da parte do corpo, da carne de Jesus? Inclusive, se a gente for separar o corpo de Cristo, né, da carne da divindade, a gente vai abrir parâmetro para uma outra série de heresias aqui. Então, para mim, é muito básico e muito fácil entender e admitir que Maria é mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Mais uma vez, eu digo, peço para vocês, a minha intenção de maneira nenhuma é atacar a fé protestante. Eu fui protestante quase que a minha vida toda, minha mãe é protestante, minha irmã é protestante, minha família, de modo geral, é protestante. Que eu saiba, não tem nenhum católico na família, pelo menos na parte mais próxima ali, primos de primeiro, segundo grau, avó, tia, ninguém é católico.
Então, não estou aqui para atacar nenhum protestante. Estou aqui para trazer mais da fé católica para os irmãos católicos, falar um pouco sobre esse processo de conversão, e para você que é protestante, está em dúvida, quer entender como que funciona a fé católica, tudo que eu puder ajudar. Mais uma vez eu digo, eu não sou teólogo, não sou ninguém com uma bagagem de estudo gigantesca, eu sou alguém que se propõe a estudar e tentar, pelo menos para mim, entender os pilares da fé católica, daquilo que eu acredito. Deixo aqui, inclusive, aberto aqui, se alguém tiver como encaminhar isso, não sei se é possível, mas o Padre José Eduardo, o Ariel Lazário, o professor Eduardo Faria, que são pessoas muito mais qualificadas que eu, infinitamente mais. Se nesse vídeo aqui eu falei alguma coisa que está errada, peço que marquem eles aí, que eles gravem vídeo de resposta, porque vai contribuir aqui com o debate, contribuir com a nossa fé. Então, se eles quiserem fazer qualquer crítica aí em relação ao que eu disse, o espaço está aberto aqui. Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo rápido. Foi só para falar de novo desse tema. Eu vi esse vídeo agora há pouco aqui, eu fiquei um pouco impressionado, né, com a eloquência, com a desenvoltura ali do pastor. E, sinceramente, vou te dar um conselho aqui, seja você protestante ou católico, nunca abra mão da verdade pela eloquência, né? Eloquência muita gente tem, muita gente sabe falar bem, muita gente sabe falar bonito, muita gente sabe dominar ali a atenção do público, mas a gente tem que ficar sempre de olho aí, prestando atenção no que está sendo dito, e não na maneira como está sendo dito. Existente, Maria não é mãe de Deus, coisa nenhuma. Repito, Maria não é mãe de Deus, coisa nenhuma. Maria é mãe de um corpo que Deus quis ficar dentro dele. Olha, eu coloquei essa parte aí novamente porque esse pastor ele cai em uma heresia tremenda, né? Porque, reparem bem, essas heresias aqui dos primeiros séculos. Paulo de Samosata, né? Ele, que era um herege lá da patrística, com base nos registros da patrística, o herege cujas ideias se aproximam de descrever Jesus como homem que se tornou Deus, ou que foi adotado como tal, né? Ele era bispo de Antioquia no 3º século. Olha só a heresia desse camarada. Tem outro aqui, ó, que esse aqui é Nestório, que ele vai afirmar basicamente como o pastor Eliseu. Nestório era do século V, ó. O herege que na época da patrística afirmou que Nossa Senhora não é mãe de Deus, mas apenas mãe do homem Jesus. Olha só, o que o pastor Eliseu falou, ele está caindo em heresia gigantesca do século V. O homem não é a divindade. Foi Nestório, né, o patriarca de Constantinopla, lá no século V, né, por causa de heresias assim, nesse mesmo século, no ano 431, foi decretado o dogma, né, o dogma da maternidade divina. Aí aqui é interessante a gente compreender, porque olha, nas escrituras vai falar, né, se a gente for pegar as escrituras, no capítulo 1 de São Lucas, verso 43, vai dizer assim: de onde me vem esta honra de vir a minha mãe do meu Senhor, a mãe do meu Senhor. Aí Santa Isabel coloca: quem é Senhor? Adonai para o judeu. Quem é Adonai? O Deus eterno. Né? É interessante que aqui Jesus não tinha nem nascido ainda, né? Depois da ressurreição, São Tomé, ele vai dizer claramente, depois da incredulidade de Tomé, né? Quando Tomé vê as chagas do Cristo, no verso 28 do capítulo 20 de São João, vai dizer assim: respondeu-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus. Agora, quando a gente vai ver essa questão do meu Senhor e meu Deus, né, e a encarnação do Verbo, a gente tem que voltar e entender esse mistério aqui, ó, o mistério da Santíssima Trindade. Ah, Nossa Senhora é mãe do Pai, é mãe do Filho, como é que é? Olha, aí é um mistério da Santíssima Trindade por dentro. A gente sabe que Nossa Senhora, ela é mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. O que difere Jesus do Pai? Nada. Tem a mesma natureza, essência e substância, né? Aí dentro desse contexto, os irmãos protestantes, eles querem tirar a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo no sentido da encarnação. Não, ele é Deus, mas só o Espírito. A carne não. A carne é filho de Maria, mas a divindade que habitou aquele corpo é Deus. Que loucura, né? A igreja acredita na união hipostática do corpo, né, da divindade com a carne, né, com a encarnação, depois que Nossa Senhora, depois que o Verbo desceu, né, encarnou-se no ventre de Nossa Senhora, a carne de Jesus tornou-se divina, né? Ele, quando encarnou-se no ventre de Nossa Senhora, foi gerado ali a sua carne no ventre da Virgem Maria. É a carne de um Deus que morreu por nós. Não tem como separar essa questão.
Ah, mas sim, Nossa Senhora não é mãe não é mãe de Deus, não é mãe do Filho. Não, o Filho tem a mesma natureza, essência e substância do Pai. Nós não podemos cair na heresia de querer separar a Trindade. A Trindade é uma unidade, né? Um único Deus nesse grande mistério da Santíssima Trindade em 3 pessoas, né? O próprio Santo Hilário vai dizer assim: o Pai e o Filho são um no que diz respeito à natureza, honra e virtude. E a mesma natureza não pode desejar coisas diferentes, né? Santo Agostinho, ele já chegou a falar e a dizer, né? Existe o Pai e o Filho, se um for, então não há diferença de pessoa entre pessoa. Claramente, Santo Agostinho, que foi um homem que bateu muito sobre essa tecla, né? Santo Agostinho, que a gente vai no Catecismo de Santo, pode-se dizer aqui, era de São Francisco de Sales, e São Francisco de Sales, que era do século XVII, vai narrar um episódio de Santo Agostinho lá, quando ele está explicando sobre a questão do símbolo do credo, né? O primeiro artigo do credo, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Ele vai explicar justamente sobre essa questão da visão de Santo Agostinho, que tentava interpretar a Santíssima Trindade, mas depois que teve aquela visão na beira do mar com aquele jovem, nunca mais ele quis interpretar, né? Aquele que diz que era um anjo, né? Que veio dizer a Santo Agostinho que não tentasse teologicamente explicar a Santíssima Trindade, que a mente humana era impossível para a mente humana. Basta a gente saber o que há por fora, a Santíssima Trindade, tudo o que ele fez, mas dentro desse núcleo não. E o pastor Eliseu, ele caiu numa heresia gigantesca, e aí Nestório, né, bateu palma onde tiver para o pastor Eliseu, né, voltando às heresias que foi combatido lá na patrística, né. Olha, salve Maria, que viva Cristo Rei. Curta o vídeo e vai visitar o canal do nosso irmãozinho lá, tá certo? Bruno Ferreira.